Estaremos continuando o tema Um Ano de Vitória, e eu queria falar de um tema hoje, vitória sobre o impossível, só pela graça do Pai. E o texto que Deus nos deu para a reflexão nesse tema está no Gênesis, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abrão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então lhes perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, disse Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nesta época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nesta época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. O versículo 14, na tradução mais antiga, diz assim: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. A vitória sobre o que é impossível é possível? Este é o assunto desta noite, queridos, e eu espero que Deus possa gerar fé, o Espírito Santo possa gerar fé em seu coração. Esse é um dos papéis que a pregação tem, porque o apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação a respeito de Cristo. Podemos acreditar no impossível? Sim, nós podemos. Nós podemos porque a história bíblica reiteradamente foi escrita em cima daquilo que era mais improvável. Parece que Deus, ao longo da história do seu povo,
Ele sempre reservou espaço para as coisas impossíveis. E creio eu, para marcar a sua existência, ou marcar a sua presença, marcar a sua glória. A história de Abraão e Sara é um exemplo dessa ação natural, ou sobrenatural de Deus, melhor dizendo, na história do povo. E hoje, queridos, não é diferente. Eu creio que Deus quer hoje marcar a sua glória entre nós. E a nossa vida está cheia ou recheada de oportunidades para que o impossível de Deus aconteça em nossa vida. Ao nosso redor, ao teu redor, nós conhecemos inúmeras situações familiares que precisam de um milagre. Há diversas situações de muita dor. Há muitas situações que aos olhos humanos são impossíveis. Mas, queridos, o impossível pertence a Deus. O impossível está fora de nossas mãos, mas está ao alcance do nosso Pai. E este Pai nos ama. E este Pai está entre nós. E este Pai caminha conosco. O impossível não está fora do alcance do Pai eterno. Sabe por quê? O texto bíblico nos responde: porque o impossível é decretado pelo próprio Deus. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Diz o versículo 14: pois como eu disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. O impossível é determinado por Deus. E o texto dessa narrativa mostra claramente que Deus veio visitar, o Senhor Yahvé, o Senhor Deus Yahvé, apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. E, queridos, de alguma maneira Abraão teve discernimento espiritual para saber que a visita daqueles homens era uma visita do próprio Deus. As atitudes de Abraão demonstram isso. E no versículo 14, a Bíblia diz: o Senhor disse, nesta época, no ano que vem, Sara terá um filho. Foi Deus que decretou o impossível na vida de Abraão e Sara. É Deus que decreta o impossível na minha e na sua vida. O impossível não acontece porque nós queremos, ele acontece porque Deus quer e determina que aconteça. A causa do impossível é Deus e não alguma atitude humana, minha ou sua. A causa do impossível são os propósitos eternos de Deus, os quais nós não conseguimos alcançar e nem entender. A causa do impossível é o amor que Deus tem por nós, pelo seu povo. A causa do impossível é a glória de Deus que precisa ser revelada ao mundo. A causa do impossível não está em nós, está em Deus. E Deus zela pelo seu nome e pela sua glória. Por isso Deus faz o impossível acontecer. O anjo que apareceu a uma virgem chamada Maria para anunciar o nascimento do Messias, isso está registrado no começo de Lucas, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, queridos, o impossível acontece por conta do decreto de Deus, por conta de suas promessas.
E a sua palavra está recheadíssima de promessas, recheada de promessas grandiosas, até mesmo inimagináveis, até mesmo sobrenaturais. A promessa de paz, há promessas de reconciliação, há promessas de abundância, de prosperidade, há promessas de fertilidade, há promessas de curas, há promessas de batalhas que serão vencidas, há promessas de grandes colheitas. Quem sabe você está esperando por isso na sua vida hoje. Uma grande colheita. Você tem investido, tem trabalhado, tem orado, e Deus tem promessas de grandes colheitas, a promessa de alegria, há promessas de bênção sobre a nossa descendência, sobre a nossa casa, há promessas sobre o derramar do poder do Espírito Santo, há promessas de capacitação, de libertação, de salvação. Então hoje, na sua vida, aquilo que está até o momento, à vista dos seus olhos, irreconciliável para Deus não está. O que está para você, à sua vista, é incurável, para Deus não é. Para você pode ser algo intransponível, inalcançável, para Deus não é. As benditas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Pai amoroso, que nos deu o seu Filho, não nos negará bem algum. Aleluia! Porque se Ele nos deu o seu próprio Filho, nos dará também qualquer coisa, mesmo que seja impossível. Que diremos, pois, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que Deus tem para você, Ele mandará. O que Deus tem para você, Ele mandará. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele fará. E por que Ele fará? Porque Ele é fiel à sua palavra, porque Ele é fiel às suas promessas. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, queridos, o impossível é decretado por Deus, e Deus é fiel às suas promessas. E eu vou dizer mais uma coisa, além disso, e mais profundo que isso ainda: o impossível acontece apesar de nós. Versículo 11 e 12, Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Sara estava atrás das cortinas, com as orelhas grudadas, ouvindo a conversa de Abraão com o Senhor. E ela riu. De alguma maneira ela desprezou aquela profecia. Sara não creu, mas Sara recebeu o milagre. Mesmo assim, ela recebeu o milagre. Por que, queridos, ela recebeu o milagre, mesmo sem fé? Porque é Deus que determina. Não depende de nós,
então o impossível acontece apesar de nós. Isso a Bíblia chama de graça, e graça não depende de nada, é incondicional. Este tema muitas vezes nos choca, mas é uma realidade visível no ministério de Jesus. Jesus foi alguém que gostava de contrariar a lógica das coisas, a lógica humana. Jesus fez vários milagres de uma forma unilateral, que não dependeu de uma resposta humana, que não precisou de uma contrapartida das pessoas para que o milagre acontecesse. Ao homem que estava naquele sábado na sinagoga, aquele homem da mão ressequida, da mão aleijada, atrofiada, está lá em Marcos, no capítulo 3, Jesus o chama para o meio da sinagoga e pede para que ele estenda a sua mão. Jesus não perguntou para ele se ele gostaria de ser curado, Jesus não perguntou para ele se ele tinha fé ou não, Jesus apenas o curou. Aquele aleijado à porta do tanque de Betesda também, Jesus perguntou se ele queria ser curado, e ele não respondeu o que queria, ele simplesmente respondeu: não há alguém que me lance sobre as águas quando elas se agitam. Ele não teve fé, ele não clamou, ele não pediu, e Jesus o curou. Simplesmente o curou. O impossível acontece apesar de nós, apesar de nossa falta de fé, apesar da nossa incredulidade, apesar de não pedirmos, até como aconteceu no tanque de Betesda. Queridos, Deus é tão poderoso e ao mesmo tempo tão amoroso que Ele não está condicionado à nossa resposta ou à nossa fé. Ele cura com fé, Ele cura sem fé. Muitas vezes somos como Sara, quando nós ouvimos uma palavra profética, nós somos incrédulos e nós desprezamos esta palavra de fé. Deus não se alegra com isso. O versículo 15 demonstra. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar: eu não estava rindo. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Muito diferente da atitude de Maria, que diante de algo tão absurdo quanto esse acontecimento com Sara, Maria, ao ouvir a profecia do anjo, diz: eu sou a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Ah, queridos, se não fosse a graça de Deus, e ela é chamada de maravilhosa graça, não é à toa, porque ela não depende de nossa fé. O impossível acontece apesar da nossa incredulidade, apesar de nós. Deus faz o improvável acontecer. Deus gosta de fazer o improvável acontecer. Jesus gosta de fazer o improvável acontecer. Certa vez os religiosos estavam criticando Jesus porque ele disse ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados. Então Jesus, para contrariar a todos, para fazer o improvável, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos.
a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Nós só podemos rir de alegria e glorificar a Deus, porque o impossível acontece apesar de nós. Amém? Então eu quero que o Espírito Santo nesta noite provoque o seu coração para que encontre aí um fio de esperança nas suas orações, nas suas demandas e nas suas necessidades, em nome de Jesus. Queridos, a nossa parte é crer. Parece até contraditório diante do que eu falei até agora. A nossa postura deve ser a de crer nas promessas de Deus. Parece contraditório porque eu falei que o impossível é decretado por Deus e ele acontece apesar da nossa incredulidade. Porém não é, queridos, não é contraditório, porque ao mesmo tempo que Jesus curou quem não teve fé, Jesus curou alguns porque tiveram fé. Porque tiveram fé, porque o buscaram, porque pediram e porque creram no seu poder. Quando eu digo que diante do impossível, a parte que nos cabe é crer, eu não estou olhando mais para a vida de Sara, eu estou olhando agora para a vida de Abraão, que creu. E a Bíblia, em diversas partes, do início até o final, no Antigo e no Novo Testamento, enaltece a fé de Abraão. Em Gênesis capítulo 15, está escrito no versículo 5: então Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E o versículo 6: ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Não sei se você já prestou atenção na história bíblica de Abraão, mas Deus aparece para ele 4 vezes, ou melhor, Deus fez promessas a Abraão por 4 vezes, no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17 e no capítulo 18. A primeira vez que Deus aparece, e é ali que vai começar a constituição do povo de Deus, o chamado do povo de Deus. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Abraão obedeceu e saiu da sua terra. Nesta época Abraão tinha 75 anos. Em Gênesis 15, Deus diz para que ele, diz para ele que a semelhança das muitas estrelas no céu, assim seria a sua descendência, e ele creu. Em Gênesis 17, Deus diz a Abraão: farei uma aliança entre ti e mim, e te multiplicarei extraordinariamente. E para selar esta aliança, Deus instituiu a circuncisão. E Abraão, então, com 99 anos, foi circuncidado. Em Gênesis 18, Abraão trata com reverência, com generosidade a visita do Senhor. E em nenhum momento ele nega as promessas que se cumpririam daqui a 1 ano. E de fato, o seu filho nasceu na data estabelecida, quando ele tinha 100 anos. Foram
25 longos anos entre a primeira promessa até que ela fosse cumprida. 25 anos. E quando nós olhamos para Abraão, para a história de Abraão, em nenhum momento ele foi descrente. Portanto, queridos, a semelhança de Abraão, a nossa parte é crer. Amém? Há quantos anos você lê a palavra de Deus? Há quantos anos você conhece as promessas de Deus registradas na palavra? Será que a palavra de Deus envelheceu? Será que a palavra de Deus caducou? Será que as Escrituras Sagradas não valem mais hoje? Por isso eu quero dizer para você que tudo aquilo que você busca em Deus, que espera em Deus, continue crendo, creia em suas promessas, creia naquilo que está registrado na palavra de Deus para você, creia nos impossíveis de Deus. Paulo, escrevendo sobre Abraão, ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Ora, queridos, se Deus determina o impossível, que aconteça o impossível, se Ele resolve, se para Ele não há coisa demasiadamente difícil, então vamos crer no impossível. Amém? Quais são os teus impossíveis? Talvez você puxe do bolso aí uma lista. Ó, pastor, isso aqui é a lista das coisas impossíveis que eu tenho orado há muito tempo e não acontecem. Eu fico pensando, queridos, nesta passagem de Abraão e Sara. Eu fico pensando que quando aqueles 3 homens foram embora, Abraão deu um tapa na cortina, olhou bem para Sara e disse: por que você riu? E eu quero dizer que nós não podemos crucificar Sara. Ela, como todos nós, ela era como todos nós, seres humanos racionais. Quantas vezes nós oramos para que aconteça uma determinada coisa, e quando essa coisa acontece, nós dizemos: não acredito. Deus olha para nós e diz: mas espera aí, você não acredita? Mas você pediu tanto, você orou tanto. Nós podemos ver o impossível mesmo sem termos fé o suficiente. Porém, quando nós cremos, nós oferecemos para Deus
2 prazeres: o prazer de nos abençoar, como um pai gosta, se satisfaz, se alegra em abençoar um filho, uma filha. E o segundo prazer é a nossa confiança nele, a nossa fé. Deus tem prazer, queridos, quando nos abençoa, e Deus tem prazer também quando temos fé. Deus tem 2 prazeres, porque a fé agrada a Deus. Então, nesta noite, vamos pedir e vamos crer. Amém? Se o impossível pertence a Deus, que tal nós falarmos com Ele? O que tem sido impossível para você, meu irmão, minha irmã? Quais as portas que precisam ser abertas na sua vida? Quais são os buracos ou as covas que precisam ser fechadas em sua vida? Quais relacionamentos precisam ser restaurados em sua vida? Que doenças precisam ser curadas? Que situação precisa de solução e já faz 25 anos? Que situação que há muito tempo você tem orado e não é resolvida? Ao olhar para alguns irmãos aqui, eu sei, conheço a situação de muitos aqui. Nós precisamos crer contra a esperança, como fez Abraão. Vamos crer? Deus não é homem para que possa mentir. Deus é fiel em todas as suas promessas. Amém? Fique em pé, vamos declarar isso. Deus é fiel em todas as suas promessas.